Bom, galera, mais um vídeo falando sobre treliça. É o exercício de Hibbeler 6.32 do livro Análise Estrutural. Vamos resolver aí pelo método dos nós para vocês acompanharem. Bom, eu indico aí, deixo como indicação o Instagram aí da Tecnologia e Engenharia, um parceiro, possui aí um conteúdo bem bacana aí no ramo da engenharia, com fotos, vídeos, coisas do cotidiano, algumas coisas engraçadas, alguns erros que acontecem. Então, quem quer se manter aí informado e antenado, dá uma conferida lá. Aqui é o Instagram e tem também a página no Facebook. Vamos lá? Bom, esse é o exercício, tá? Ele diz, o enunciado diz para determinar a força dos elementos DE, DF e GF da treliça em balanço e indicar se eles estão sob tração ou compressão. Bom, dois detalhes aqui importantes. Primeiro, aqui ele usou a unidade em pés, eu vou passar para metro, para ficar mais compreensível. E aqui ele botou a força em libra, só que eu vou alterar também e vou trabalhar com newton, beleza? Então é isso aí. Bom, transcrevi aqui a estrutura, tá? Da mesma forma que está no enunciado. E aqui nós temos aqui as distâncias de 4 metros e aqui a altura dessa estrutura de 3 metros. Bom, ele traz essa informação aqui, tá? É um triângulozinho aqui, retângulo, com essa regrinha 3, 4, 5. Sem isso, fica impossível a gente conseguir resolver esse exercício, tá? Porque essa força, ela está inclinada, ela está num plano diferente de x e y, então a gente precisa decompor essa força. E como é que a gente vai decompor essa força aqui de 1500 se a gente não sabe qual é o ângulo dela aqui? Então, essa informação vai fazer com que a gente calcule esse ângulo, que é o mesmo ângulo daqui, e consiga decompor essa força e resolver o exercício. Bom, as reações que envolvem esse problema. A gente tem aqui ó, uma reação vertical aqui no Noé. A gente tem uma reação horizontal, por quê? Porque esse apoio que está aqui, ele é um apoio do segundo gênero. E aqui, em F, nós temos um apoio do primeiro gênero. Então, só vai envolver uma reação horizontal para a gente conseguir determinar. Vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que fazer é decompor essa força aqui de 1500 em x e y. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir calcular, dar início aí ao cálculo dessas reações. Bom, joguei a regrinha aqui, ó, 3, 4, 3, meu cateto adjacente, meu cateto oposto e o ângulo alfa que eu quero encontrar. Aplicando a regrinha da tangente, eu pego o cateto oposto que vale 3, cateto adjacente 4 e fica fácil da gente encontrar aí esse ângulo alfa de 36,87 graus. Então, o que a gente faz? Pega essa força aqui de 1500 e a gente vai ter uma componente aqui em y e em x. Nosso ângulo já está calculado. Aplica a regrinha aqui, ó, do seno, que eu vou ter o quê? Cateto oposto, que é quem? Meu x, sobre a hipotenusa, que é quem? 1500, tá bom? Então, fazendo a continha aqui, ó, pego esse seno aqui, multiplico
por 1.500. O seno do alfa o alfa é 36,87, então a gente consegue definir que a minha componente em x, ela vale 900 newton. Aplico a mesma regrinha, só que dessa vez com o cosseno, tá vendo? Para achar a componente em y, e aí eu chego no resultado de 1.200 newton. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o meu x, botei aqui para lembrar, e o meu y. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar eles aqui no A. O 900 em x e 1.200 em y. E agora a gente pode começar o cálculo da estrutura. Eu vou começar fazendo somatório de momento em E. Porque aqui, ó, essas duas reações eu esqueço. Por quê? Porque elas estão aplicadas exatamente em E. Então a distância é zero. Por quê? O momento é o quê? Força vezes distância. Então eu já anulo essa questão aqui e fico só com RHF. Tá bom? Se eu começar aqui, ó, eu pego essa força de 900. Agora, qual é a distância? Isso aqui é um detalhe muito importante que muita gente tem errado aí nessa questão. Essa força de 900, qual é a distância que ela está do ponto E, que é o ponto que eu estou analisando? Eu não estou fazendo aqui, ó, momento em E. Então, se eu fixar aqui em E, qual é a distância que eu tenho dessa força de 900? É simples. A gente faz o seguinte, a gente prolonga essa força, tá? A gente prolonga ela até a gente obter aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá certo? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, essa é a distância. Então, a distância do 900 até o ponto E é de exatamente 3 metros, que é a distância que eu utilizo aqui, ó, é a altura da minha estrutura, tá certo? Então, a gente pode dar prosseguimento, calculando aqui o momento em E. Bom, o 900 eu já falei, deixa eu só relembrar a regrinha aqui, quem não assistiu os vídeos anteriores, eu adoto essa convenção aqui do sentido anti-horário positivo e o sentido horário negativo para cálculo de momento, tá bom? Então vamos lá, já falei do 900, que é a força vezes a distância, que é 3. Por que que aqui é positivo? Ó? Porque o 900, lembra que eu estou fixando a minha estrutura no ponto E, porque é o ponto que eu estou analisando. Se eu fixar aqui e aplicar essa força aqui, a minha estrutura ela tende a girar nesse sentido. Esse sentido é o quê? Positivo. Por isso aqui o sinal de mais. O 1.200, da mesma forma, ele vai girar a estrutura aqui, ó, de forma positiva. Então eu pego 1.200, que é a força, vezes a distância. Agora 1.200, ó, se eu traçar linha aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Onde a distância agora vai ser essa aqui, ó, até eu atingir ponto E. Qual é a distância? Essa toda aqui, ó, 4 metros, 4 metros, 4 metros e 4 metros, certo? Então eu tenho uma distância total aqui de 16 metros, tá certo? E RHF, o que vai acontecer? Em RHF ele já vai girar a minha estrutura no sentido oposto aos demais. Então o sinal aqui ele é negativo. Então eu pego RHF, qual é a distância? De RHF até E? 3 metros. Essa distância aqui. Tá ok? Agora é só fazer conta e eu chego num resultado de RHF de 7.300 newtons. Então eu já coloco aqui, ó, no meu exercício, eu já achei essa reação. Então o próximo passo, eu faço somatório de força em X. Por quê? Porque agora eu só tenho mais uma incógnita. Então, propositalmente, aqui eu coloquei, lá no início, eu coloquei a seta para lá, certo? Só que o que acontece? Eu já sei que RHF está agindo nesse sentido. Se eu tenho 7.300, tá, atuando da direita para a esquerda,
e eu tenho só 900 combatendo, o somatório não tem que ser zero? Então é óbvio que aqui em RHE a minha força ela está nesse sentido, certo? Só uma dica aí para a gente ficar atento. Então faço somatório, eu tenho 900 positivo porque ele está para a direita, eu tenho 7.300 negativo porque está para a esquerda e eu tenho RHE. Fazendo essa operação, eu chego no resultado aqui de 6.400 newtons, tá beleza? Substituo aqui, ó, já achei esse resultado. Falta quem? RVE. Vamos fazer o que? Somatório de força em Y. Vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho esses 1.200 aqui, ó, que está para baixo, negativo, mais RVE está para cima. Qual o valor de RVE? 1.200, tá certo? Então aqui, ó, essa primeira parte já está resolvida. A gente conseguiu achar o valor das reações. Então eu vou fazer o que? Eu vou transferir esses valores que eu encontrei, tá? Tá aqui, ó, 1.200, 6.400, 7.300 e as forças que eu já tinha feito a decomposição aqui. Então agora eu posso começar a analisar as barras da minha treliça para determinar se elas estão sofrendo tração ou compressão. Não sei se eu disse, mas lá no início ele pediu algumas barras aqui, o exercício, o enunciado. Só que eu vou calcular a estrutura inteira, para a gente exercitar bastante aí o cálculo dessa estrutura, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, cada barra dessa aqui, eu vou chamar de um número, eu vou enumerar de 1 até 15, certo? Que é o número de barras que eu tenho. Então, por exemplo, aqui, ó, essa barra que vai de A até B, eu vou chamar de 1, tá bom? Então, vamos lá. Cálculo do nó A. Eu começo pelo nó A. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas. Eu só posso fazer somatório de força em X e em Y. Então, não adianta, por exemplo, eu começar pelo nó F, por exemplo. Eu não teria como resolver, porque eu vou ter que achar a barra 15, a barra 13 e a barra 14. Não posso, porque eu vou ter três incógnitas e somente duas equações. Então, fica inviável. Então, eu começo pelo nó A. O que eu tenho no nó A? Eu desenho o nó e todas as forças, isso é muito importante se atentar, todas as forças vão sempre sair do nó. Então vamos lá, eu tenho 900 aqui, ó, eu boto ele saindo do nó, eu tenho 1.200, boto saindo do nó, e as barras 1 e 2 eu vou passar para cá para o desenho também. Eu vou chamar de F2 e F1, referente à numeração aqui das barras. Repare que aqui eu também vou ter que decompor essa barra 1, essa força 1, ela vai ter que ser decomposta aqui em X e em Y. Como é que a gente vai fazer isso? Através desse ângulo. Vamos calcular esse ângulo beta. Esse ângulo beta eu vou pegar pela tangente também, mesma regrinha, cateto oposto sobre adjacente, e acabou que, coincidentemente, o nosso ângulo beta também deu 36,87. Então, a gente vai trabalhar em cima desse valor, tá? Para fazer decomposição. O que eu vou fazer? Eu tenho uma componente aqui em Y e uma componente em X. Já sei o valor do meu ângulo, tá certo? Então, aplico regrinha do seno e do cosseno. Para o seno, eu vou achar quem? Meu cateto oposto, que é quem? Aqui, ó, minha f de y, em cima de F1, que é a hipotenusa. Então, tá aqui, ó, só aplico a regra, eu já calculei beta, eu substituo aqui, ó, calculo o seno de 36,87 e acho aqui a decomposição em y no valor de 0,6 vezes F1. Da mesma forma aqui, ó, com a regrinha do cosseno, eu vou achar a minha componente em x, o valor de 0,8 F1. Substituo aqui, ó, já faço a minha anotação e agora eu tenho como fazer o cálculo dos somatórios em x e y, tá certo? Vou começar em y.
que eu tenho aqui em Y? Eu tenho menos 1.200, por que menos? Porque aqui, ó, setinha está apontando para baixo, mais, aqui, ó, meu 0,6 F1. Só isso que eu tenho atuando no eixo Y. Então fica fácil, ó. Jogo 1.200 para lá, divido e encontro aqui o valor de F1 de 2.000 newtons. Vamos se atentar ao seguinte, ó, deu positivo o resultado. Quando o resultado dá positivo, o que acontece aqui, ó? Tá vendo esse T? Esse T, ele indica que a barra está sendo tracionada. Se o valor aqui der negativo, não significa que o cálculo está errado, não. Significa que essa barra ela está sendo comprimida. E aí a gente bota, ao invés de um T, a gente bota um C, tá bom? Então aqui nesse caso deu positivo, é tração. Somatório de força em X, o que eu tenho? Eu tenho 900, que está aqui, ó, positivo, sempre saindo do nó. Então aqui nesse caso ele vai ser positivo. E eu tenho 0,8 F1, que foi a minha componente aqui em X. E eu tenho quem? F2, que é quem falta achar. Eu já não achei F1 aqui, ó. Então eu pego esse valor de F1 e substituo aqui, ó, 2.000. Faço essa multiplicação, jogo para o outro lado e encontro o valor de F2 aqui, ó. Tá vendo? Deu negativo. Então indica que essa barra está sendo comprimida, tá bom? Então tá aqui, ó, achei a barra 1 e a barra 2. O que eu faço agora? Eu já posso substituir aqui, ó, já boto o valor aqui, ó, da barra 1, da barra 2 e dou continuidade aí ao exercício, tá certo? Vamos calcular o nó I, que é esse aqui agora, ó, tá certo? Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, sempre carrega o sinal, tá? Se aqui eu tive menos 2.500, independentemente do sentido da seta, eu carrego o sinal, tá vendo aqui? Eu carreguei o sinal junto com a barra. Então eu tenho essa outra barra para cá, que eu vou chamar de F6, porque é da barra 6, tá aqui, e F3, que é da minha barra 3, tá tudo aqui. E agora vem uma questão muito importante, ó. Essa exclamação aqui, para prestar bastante atenção, porque isso é um conceito teórico que a gente pode aplicar na resolução de treliças e que nos poupa aí uma grande etapa de cálculo, tá certo? Preste bem atenção, ó. Sempre que aparecer duas forças coplanares, ou seja, no mesmo plano, nesse caso aqui, ó, são essas barras aqui, ó, 6 e essa barra aqui. Elas estão no mesmo plano aqui, elas estão em X, tá certo? Eu tenho duas, uma para um lado, outra para o outro. E eu só tenho apenas uma barra não coplanar, ou seja, que não está no mesmo plano aqui, ou seja, não está em X. Eu só tenho uma barra aqui, ó, é essa barra aqui, F3. O que acontece? Quando eu tiver essa situação, eu posso fazer o quê? Os valores iguais para as barras coplanares. Então isso significa o quê? Essa barra aqui já não está calculada, ela não vale menos 2.500, então F6 vai ser exatamente o mesmo valor, inclusive o sinal. Então essa barra F6 ela vale menos 2.500. E o que mais? Valor zero para a barra não coplanar. Então F3 ela vai valer zero, tá certo? Então coloquei aqui, ó, F6 igual a menos 2.500, tá? Se é menos é compressão, e a minha barra F3, a minha força F3, que é da barra 3, vale zero. Então não precisa efetuar nenhum cálculo. Se você aplicar esse conceito, inclusive para quem vai fazer prova e tudo, é perfeitamente aplicável essa regra, desde que você justifique. Então, se você tem um embasamento teórico, sabe o porquê que você está fazendo aquilo, você escreve na sua prova que você não precisa calcular, justifica
e atribui os valores aí, que isso já nos poupa aí uma grande etapa do cálculo, tá certo? Então vamos lá, o que acontece? Eu vou passar para cá, ó, o valor da minha barra, 0, menos 2.500, já anotei aqui, então já tenho, ó, 1, 2, 3, 4 barras calculadas, tá certo? E agora vem a questão, eu posso utilizar esse mesmo conceito para o nó C, aqui ó, é o mesmo caso, e o nó G, será que esses dois também posso aplicar essa questão aí das barras? Sim, tá certo? Quando a gente chegar lá, só que primeiro eu tenho que calcular aqui, ó, eu tenho que ter pelo menos o valor da barra 4 ou da barra 8, e aqui em G eu preciso do valor da barra 10 e da barra 14. Pelo menos uma das duas aí para a gente poder aplicar esse conceito, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Vou calcular agora o nó B, tá certo? Então no nó B, o que eu tenho? Vou passar tudo que eu tenho na minha estrutura, tudo que está aqui, ó, ligado ao nó B, eu vou jogar aqui. E aí, o que acontece? Repare que essa barra aqui, ó, eu botei ela em cinza e não atribuí nenhum valor. Por quê? Porque ela é referente a essa barra aqui, ó, ela vale 0, então não vai influenciar no cálculo, tá bom? F5 está inclinado, então a gente vai ter que fazer o quê? Decomposição em X e em Y. Como é que a gente faz isso? Já vimos lá. Então a gente pega a barra, tá certo? Aplica aqui uma triangulação. Esse ângulo já está calculado, que é o ângulo beta, tá certo? E vamos lá. Aplico a regrinha aqui, ó, do seno, do cosseno, da mesma forma que a gente fez anteriormente. E acho as decomposições aqui em Y e em X, tá certo? Então eu jogo para cá, ó. Já deixo anotado aqui em X e em Y e vamos dar prosseguimento. Só que o que acontece? Essa minha barra aqui, que vale 2.000, ela também está inclinada. Então a gente vai ter que fazer o quê? A decomposição também. Vamos lá. Da mesma forma, eu vou ter uma componente X, uma componente Y. Aplico regrinha aqui, ó, seno, cosseno, tá certo? E eu acho aqui a minha componente em Y e a minha componente em X, tá certo? Então vamos lá, substituir aqui, pronto, já está tudo em X e Y, posso começar somatório aqui das forças. Bom, somatório de forças em Y, vou começar aqui. O que eu tenho? Eu tenho menos 1.200, que é daqui, ó, dessa composição, tá bom? Por que menos? Porque está para baixo, tá certo? E eu tenho menos 0,6 F5. Por que menos? Porque está para baixo. Fazendo essa conta, eu acho um valor negativo de F5 no valor de 2.000, tá certo? Negativo indica o que, galera? Aqui, ó, compressão, tá bom? Somatório de força em X, o que eu tenho? Eu tenho menos 1.600 daqui, eu tenho mais 0,8 F5 e tenho mais F4. Substituo aqui, F5 eu já não encontrei aqui, aqui ó, substituo, tá certo? Substituindo ali, ó, eu faço essa multiplicação, só que ó, repare aqui, ó, muito cuidado com o sinal. Aqui não deu menos 2.000, eu carrego para cá o sinal também, menos 2.000. Faço essa multiplicação e eu vou resultar aí em 3.200 newtons positivos. Então esse é o valor da minha força 4. Não é positivo? Tração. Então, mais uma vez, substituo aqui na minha estrutura, tá certo? Eu já calculei, então eu vou atribuir os valores aqui já calculados. Pronto. E agora eu vou fazer o quê? Vou calcular o nó C. Ué, lembra lá do nó C? Ó, deixei ele até marcadinho aqui em vermelho, com fundo amarelo, porque a gente cai naquele caso lá
que a gente aplicou a teoria. Então vamos lá. Aplicando o mesmo conceito visto anteriormente, nós vamos ter o quê? F8 vai ser igual a 3.200 e F7 vai valer 0. Então tá aqui, ó, já está calculado. Às vezes você olha um exercício, ele parece ser muito grande, só que você aplicando alguns conceitos aí, algumas coisas, você consegue eliminar umas etapas de cálculo aí que facilita a nossa vida, certo? Então vamos lá, da mesma forma, vou atribuir aqui os valores que eu calculei. Na verdade, nem precisei calcular. Então aqui eu já sei que essa barra vale 3.200 e essa barra vale 0, tá bom? No H, então eu jogo tudo que eu tenho aqui, ó, envolvendo o nó H, tudo que está ligado a esse nó, tá certo? Sempre saindo do nó. Repare que eu sempre boto as setinhas saindo do nó. Essa barra aqui vale quanto? 0, não é isso? Aqui, ó, ela aqui. Então eu deixo ela em cinza aqui, não atribuo o valor, porque ela não vai influenciar no cálculo. E aqui, ó, menos 2.000, menos 2.500, eu sempre carrego o sinal que deu aqui. Então, se eu tenho um sinal negativo aqui, ó, eu carrego lá para baixo quando eu for fazer o cálculo do nó. Quem falta resolver aqui? F9 e F10. F9, eu vou ter que fazer o quê? Decomposição. Esse valor de 2.000, decomposição. Só que a gente já está careca aí de fazer essa decomposição, então eu já posso usar as informações anteriores e eu pego aqui, ó, as minhas componentes aqui já calculadas, e o 2.000 também a gente já tinha feito a decomposição em relação a esse ângulo beta. Então eu repito os valores aqui. Repare que aqui, ó, o 2.000 aqui, nesse caso, ele é negativo. Então as decomposições também recebem um valor negativo, tá beleza? Então só fazer somatório. Em y, o que eu tenho? Eu tenho mais. Por que mais? Porque a seta está para cima. Ó. Tá vendo essa seta aqui dos 1.200? Está para cima, só que eu carrego o sinal. Então é mais, menos 1.200, mais, a seta aqui não está para cima, então é 0,6 F9. Fazendo essa operação, eu chego num resultado aqui positivo de 2.000, indicando que a barra está sendo tracionada. Somatório de força em X. Mesma coisa. Vamos lá. A gente joga aqui, ó, passo a passo aqui para todo mundo entender, ó. Menos, porque a seta está para a esquerda. Menos 2.500. Por quê? Porque eu carrego o sinal dessa força. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Menos 1.600, ó. Tá aqui. Eu tenho mais quem? 0,8 F9 e tenho a minha barra, a minha força aqui F10, que é quem eu vou encontrar. F9 eu já calculei, não já? Então eu substituo e faço a operação. Chego aqui, ó, no resultado negativo, indicando compressão de F10 no valor de menos 5.700. Substituo no meu exercício, ó. Venho aqui, coloco as informações que eu encontrei, o valor das barras, e aqui, ó, chegamos de novo aqui, ó, nó G. Podemos aplicar aquele conceito? Perfeitamente. Então aqui, ó, nó G, eu tenho essas forças aqui, ó, duas barras coplanares e uma barra apenas não coplanar. Quanto que vai valer F11? 0. Quanto que vai valer F14? Igual a outra barra. Então vai valer menos 5.700 aí, não precisa fazer cálculo nenhum, já achei o valor, já resolvi esse nó aí só aplicando conceito teórico, tá certo? Então vamos lá, a gente substitui os valores aqui, ó, substitui o valor que eu achei nessas duas barras pelo nó G, e agora o que falta, gente? Falta aqui, ó, 3 barrinhas só para a gente concluir o exercício, tá certo? O que eu vou fazer agora? Ó, analisando essa estrutura, eu posso ver que fica fácil eu resolver pelo nó E. Por quê? Porque está tudo em X e Y aqui, ó.
já consigo matar a charada aqui da barra 12 e da barra 15, tá certo? Então eu vou fazer o Noé. Aplico ali, ó, também todas as forças saindo do nó, e essa aí ficou fácil. A gente aplica o somatório de força em Y, tá certo? Acho o valor de F15 aqui, ó, no valor de 1.200 positivo, indicando tração, e faço aqui o somatório de força em X, tá certo? Que eu vou encontrar também essa reação, ó. Somatório de força em X, e aí eu encontro o valor de 6.400, tá certo? Então vamos lá. Da mesma forma aqui, ó, substituo os valores que eu encontrei, tá certo? Aqui, ó, eu tenho esse valor, esse valor. O que ficou faltando? Somente a barra 13, aqui, ó. A barra 13, a gente vai calcular agora por quem? A gente calcula pelo nó F. Então a gente aplica aqui, ó, nó F, a gente pega tudo que está saindo desse nó F e a gente tem aqui F13. O que acontece? F13 também a gente vai precisar decompor, só que a gente já sabe que a decomposição em relação a esse ângulo beta dá esse aqui de 0,6 vezes a força para Y e 0,8 vezes a força para X. Preciso fazer os dois somatórios? Não. Por quê? Porque se eu escolher um somatório, por exemplo, Y, eu já encontro aqui o valor. O que eu tenho em Y? Eu tenho 1.200 e eu tenho 0,6 F13. Então eu já acho aqui, ó, o valor de F13. F13 já está calculado. Não preciso fazer somatório de força em X. Por quê? Porque eu já consegui encontrar o resultado que estava faltando. Então F13 ficou num valor negativo, indicando compressão de 2.000 newtons. Então a gente pega, joga aqui para a nossa resolução e aqui está, ó, o valor de todas as reações, tá certo? E o valor de todas as barras calculadas. Tudo que é mais está indicando tração e tudo que é menos está indicando compressão, tá certo, galera? Então, tá resolvido. Ah, um recado bem importante aí. Quem ainda não assistiu os outros vídeos, tem outros vídeos aí falando sobre treliça, noções básicas de isostática. Vale a pena dar uma conferida, porque às vezes eu falo algum detalhezinho, alguma explicação que eu dou em outros vídeos, pode ser que eu não comente em outro, então vale a pena assistir. É importante, cara, se inscreva no canal, porque toda vez que eu posto um vídeo, você recebe aí a notificação, pode conferir. E se gostou, por favor, marca lá o legalzinho, dá um like aí no vídeo, tá certo? Qualquer dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários ou então passa um e-mail aqui, ó, canalrafaelensina@gmail.com, beleza? Bom, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.